Afinal de contas, o que é evolução? Se nós pararmos para pensar na etimologia da palavra evolução, ou seja, na sua origem, nós vamos perceber que evolução ela provém de uma palavra latina, que pode ser tanto evolvere ou evolutio, que significa desenvolver ou desenrolar. Um sentido mais amplo dessa palavra, do uso corriqueiro, a gente pode pensar na ideia de evolução simplesmente em mudanças. Porém, se a gente pensar ou levar em consideração esse sentido da palavra evolução, que é um sentido mais corriqueiro, simplesmente significando mudanças, a gente poderia também chegar à conclusão que objetos ou o próprio ambiente ele sofre uma evolução, ou outras coisas ainda mais distantes da gente, como por exemplo estrelas. Além disso, a gente poderia ser levado a pensar também que a transformação de uma lagarta numa borboleta seria também uma evolução. Afinal de contas, o que está acontecendo ali seria nada mais do que uma mudança. Em relação, inclusive, à nossa própria transformação de um organismo, pode ser nós ou qualquer outro tipo de organismo, que ele nasce, então ele tem os seus estágios iniciais de desenvolvimento, passa por uma fase de infância, no nosso caso, nós passamos pela fase de criança, adolescente, depois ficamos adultos e envelhecemos. Então, nesse sentido, se a gente acabar utilizando no sentido amplo da palavra evolução, isso seria também um tipo de evolução. Mas, na verdade, quando a gente fala sobre a ideia de evolução biológica, aí nós estamos utilizando essa palavra evolução num sentido mais restrito. No seu sentido biológico, a evolução ela significa mudanças, no entanto, mudanças não apenas com o tempo, mas com as gerações. Muitos biólogos evolutivos eles definem a evolução biológica como, por exemplo, descendência com modificação, alterações nas frequências gênicas ou alélicas dentro das populações de uma geração para outra, ou como o autor do livro Evolução, o biólogo Douglas Futuyma, também define mudanças nas propriedades das populações que transcendem o período de vida de um único organismo. Portanto, nós podemos chegar à conclusão de que a ideia de evolução biológica não pode ser resumida simplesmente na ideia de evolução e nem apenas na ideia de evolução com o tempo. Nós temos que trazer algumas definições muito importantes para poder definir de fato a evolução biológica. Nesse caso, a evolução biológica ela deve ocorrer mudanças sim, elas ocorrem com o tempo sim. No entanto, este tempo não pode estar restringido ao tempo de existência de um único indivíduo, mas ele deve transcender o tempo de existência de um indivíduo passando por gerações. Outro ponto importante também em relação ao conceito, a ideia de evolução biológica, que é importante que a gente desfaça alguns equívocos, alguns enganos, é que a evolução, diferente do que muitas vezes o senso comum pensa, não se trata de progresso. O que muitas vezes acontece no processo evolutivo são modificações que fazem com que os organismos eles se tornem melhor adaptados às condições vigentes daquele momento, mas não necessariamente no sentido de progresso, no sentido corriqueiro que a gente dá para esta palavra. Além disso, o processo evolutivo ele também não possui objetivo e também nenhuma direção pré-estabelecida ou definida por uma mente inteligente, como muitas vezes alguns criacionistas desejam, ou até mesmo evolucionistas teístas, podemos chamar dessa forma. Embora o processo evolutivo em si, ele pode sim, nós podemos identificar algumas tendências na história da evolução dos organismos, como por exemplo tendências do aumento de tamanho e também redução do tamanho corporal em várias linhagens, em vários grupos. Isso seria um tipo de exemplo de tendência, mas não significa que há sempre necessariamente uma evolução para o aumento do tamanho do corpo ou a diminuição do tamanho do corpo. Além disso, a evolução em si ela não é um processo providencial, ou seja, embora a evolução, os processos atuem de maneira a moldar os organismos e as populações para que se tornem mais adaptadas ao seu meio e às condições vigentes daquele momento específico no espaço geográfico e também no tempo, ela não vai necessariamente equipar esses organismos, essas populações, para possíveis contingências futuras. Ou seja,
situações que eventualmente possam ocorrer, né, e que eventualmente possam então levar, trazer problemas e até mesmo levar à extinção de algumas dessas populações ou de espécies inteiras. Por exemplo, um meteorito ele pode a qualquer momento bater na Terra novamente, e as causas, ou melhor dizendo, as consequências que a queda desse meteorito pode trazer no futuro, de mudanças climáticas, por exemplo, vão afetar então alguns organismos. E esses organismos, mesmo eles tendo uma longa história de evolução, não significa que esse processo evolutivo que ocorreu no passado tornou esses organismos adaptados ou equipados o suficiente para, por exemplo, sobreviver a uma catástrofe como essa, por exemplo, ou as mudanças climáticas que uma queda de um meteorito eventualmente trouxesse. E também um outro ponto bastante importante em relação à evolução é que ela é amoral, ou seja, ela não é moral e nem imoral, e muito menos ética. Portanto, nós devemos entender, ou compreender o processo evolutivo como um todo apenas como uma consequência, das leis da natureza e da própria existência dos organismos e uma série de contingências, de processos que ocorrem ao acaso e outros processos que poderiam até mesmo ser processos em certa medida determinísticos. Mas o fato é que a evolução ela é decorrente de processos naturais não guiados por uma mente inteligente. Bom, gente, esses esclarecimentos que eu gostaria de trazer hoje. Muito obrigado, então, por assistir esse vídeo e aguarde os próximos, onde nós vamos falar sobre pontos, aspectos básicos da evolução aí numa sequência de vídeos. Nos vemos na próxima.